impressão, para o começo do jogo, mesmo se tratando de uma seleção brasileira que repete em boa parte o elenco da Copa passada, é que o Brasil tremeu. E após esse belo empate do Brasil contra a seleção marroquina, não tirando o crédito e o mérito da seleção, mas o Brasil é muito mais time, os comentaristas já estão retalhando. Separei para vocês um corte aí, muito bom para vocês assistirem. Acompanhe as falas dessas pessoas e deixa aqui nos comentários o que você acha que faltou para a seleção vencer hoje dentro das 4 linhas. Mais, ou talvez não se esperasse tão pouco na primeira meia hora. Eu acho que, para mim, essa é a questão. Se a gente pegar todo o resto do jogo, para mim está absolutamente dentro do que eu imaginava e do que eu esperava. A primeira meia hora foi muito decepcionante. Eu imaginava um jogo equilibrado, imaginava um jogo disputado, não acho que o empate seja um resultado terrível, até porque a gente está falando de uma Copa do Mundo cujo regulamento é aquilo, né? Quer dizer, te permite avançar, mesmo indo muito mal. O empate hoje classificou o Brasil. Empatar com o Marrocos não é ir muito mal. Agora, o Brasil foi muito mal na primeira meia hora. E eu fiquei surpreso porque eu acho que, sim, se você pega as convocações das duas seleções, você vai ver que os brasileiros, quase todos, jogam no mais alto nível do futebol mundial, né? Em grandes clubes, em grandes campeonatos, acostumados a jogos grandes, enquanto no Marrocos a gente tem 3, 4, 5 jogadores nessa condição, mas de resto você vai ver caras em ligas menores ou em times menores. E a minha impressão, para o começo do jogo, mesmo se tratando de uma seleção brasileira que repete em boa parte o elenco da Copa passada, é que o Brasil tremeu. Estava tremendo um pouco ali. O nervosismo foi muito grande. Estava tenso. Então eu atribuo muito ao nervosismo do Brasil também no começo do jogo, né? Os mais de 30 passes errados na primeira etapa não são normais, muitos erros técnicos. Eu acho que a gente tem questões táticas para discutir também. Falamos tanto do terceiro homem no meio-campo. E parecia que não tinha terceiro homem nenhum no meio-campo. Essa questão do meio-campo precisar ser populado. Foi, né, populado, você acabou colocando mais um jogador ali, mas o próprio gol de Marrocos mostra que essa marcação foi muito frouxa. Eu não vou entrar nas individualidades, acho que a gente vai discutir bastante as individualidades aqui, mas de maneira geral, eu acho muito decepcionante a questão psicológica no início da partida, na primeira meia hora, até o gol do Vini, praticamente, que chamou a responsabilidade para si naquele momento, porque ninguém estava tendo coragem de fazer isso. E essa questão tática de que, no fim das contas, a marcação que a gente achou que ia ser encorpada com a entrada de um meio-campista e a saída de um atacante, não foi o que se viu na primeira etapa, né? Eu acho que depois do gol do Vini, o jogo foi absolutamente equilibrado. Esperava até que o Brasil produzisse muito a partir do momento em que o Ancelotti faz as mudanças, que eu acho que deveriam ter sido feitas mesmo, no momento em que ele deixa o time mais ofensivo, vamos dizer assim, pelo menos na teoria. Tudo bem, você pode achar que podia entrar o Endrick, não o Matheus Cunha, é uma outra história. Pedidos por Endrick aqui no chat. Eu entendo os pedidos por Endrick por tudo que ele vem fazendo. Agora, do ponto de vista tático, me parece que as mudanças elas foram boas. Ainda assim, não é que o Brasil tenha produzido um caminhão de oportunidades a partir do momento que essas mudanças aconteceram. Eu não acho, sinceramente, o resultado terrível e acho até um resultado normal se a gente lembrar que Marrocos foi semifinalista da última Copa do Mundo. Sim. Mas, Eugênio, como disse o Jean aqui, os primeiros 30 minutos, né? A gente estava até brincando na redação, né? 30 minutos de Paraguai da seleção brasileira, hein, Eugênio? Tudo bem? É isso. Boa noite, William, Jean, Birner, Calçade, fãs de esportes. 30 minutos muito ruins, especialmente nos primeiros 15, quando o Marrocos subiu um pouco mais a marcação. Eu, ao longo dessa semana, pontuei algumas vezes que o Brasil tinha muita dificuldade na construção a partir da linha básica de defesa, com o goleiro ali. O Brasil não conseguiu. No próprio jogo com o Egito, o Brasil recorreu muito à ligação direta do Alisson. Hoje ele começou a insistir um pouco nisso. Eu até imaginei de início que a escalação do Igor Thiago era justamente por isso, pelo fato de o Ancelotti saber que o Brasil tem muita dificuldade na construção. Ainda tem. Talvez evolua. Né? Na construção por baixo. Então você coloca lá um centroavante grandalhão para fazer a ligação direta, ele tentar ali ganhar no alto, pelo menos conquistar uma segunda bola para a seleção brasileira. Mas não foi isso que aconteceu. O time começou muito mal. A expectativa é a mãe da frustração. Eu, da minha parte, não tinha expectativa boa com relação à atuação do Brasil,
pontuei isso essa semana várias vezes, e algumas vezes fui criticado de estar torcendo contra. E não. É o fato de que é óbvio que o Brasil está no início de trabalho. Hoje foi o jogo 0, ou o jogo 1, melhor dizendo, do Ancelotti, porque o que ele fez até o último amistoso foi observar, testar formações, observar jogadores. Até a última data FIFA, ele tinha convocado jogadores que nunca tinha chamado antes. Ele foi testando. Hoje chegou bem. Hoje é a Vera, não tem mais como testar. Ele foi no que ele acreditava para esse jogo, que eu acho que vai ser diferente do que ele vai acreditar para o próximo jogo. Acho que teremos muitas modificações. Mas o fato é que o time, depois do gol do Vini, deu uma acalmada. Sim. E por que você erra muito? E porque o erro vai gerando cada vez mais insegurança, instabilidade, nervosismo? Porque você não está pronto. O Brasil, obviamente, vou falar de novo que eu falei essa semana inteira, não é um time pronto para a Copa. Eu espero que ele vá evoluindo e, quem sabe, chegando à fase final, à grande decisão, ele possa melhorar e alcançar um desempenho melhor. Mas hoje o Brasil era, obviamente, um time coletivamente muito frágil. Eu acho que ficou nítido para todos nós o que faltou na seleção. A gente faltou imposição, faltou disposição, faltou, como é que podemos dizer, mais raça, mais vontade. Faltou pessoas que quisessem jogar para a seleção e não para si. Porque eu vou dar um exemplo para vocês, não é perseguição contra ninguém, jamais. Mas quando se trata de seleção, meu amigo, você não pode jogar para aparecer na mídia, não. Por exemplo, o Brasil não estava jogando nada, Vinícius Júnior faz uma jogadaça, golaço. Tome, liguei agora, vamos virar. Depois daí o Vinícius Júnior começou a parar de jogar, velho, pra seleção, começou a fazer firula, dar drible, fazer passe bonito. Irmão, não tem condições o cara começar a fazer esse tipo de coisa. Isso se faz quando tá ganhando o jogo, tá entendendo? Ah, mas porque o seu canal se foca em Botafogo. Não, irmão, não é nada disso. Eu tô ali torcendo por a seleção, independente de quem tá dentro das 4 linhas. E eu acho que o Brasil precisa disso. Os jogadores precisam entender isso. Irmão, a seleção marroquina, se você for olhar no papel, tem 3, 4 jogadores que são mais ou menos conhecidos. Os comentaristas já falaram aí. O Brasil muito mais time, mas não conseguiu fazer o mínimo que a seleção marroquina fez. Então, o que é que tá faltando no Brasil? Cara, irmão, estão caminhando aonde? Em nuvens? Poxa, velho. Irmão, tem que ter vontade, tem que ter garra, tem que ter raça. Muito se fala do Alisson, mas o Alisson hoje salvou a seleção brasileira. Ah, o primeiro gol foi falha. Cara, não achei que foi falha do Alisson, não. Pessoalmente, eu acho que não. Porque, assim, o campo é muito rápido. Ele tentou sair pra abafar. Ele poderia até ter pegado, sim, se caso ele não saísse do gol. Né? E ficar... Bom, mas eu acho muito difícil. Tentou abafar ali, não deu, beleza. Uma falha da nossa marcação. Né? E de quem tá jogando ali. Mas eu acho que é o seguinte. Quando se trata de seleção, os jogadores, como eu já falei, tem que entender. Não, você não joga pra fazer mídia, pra ser vendido, não, velho. Todo mundo ali tem carreira feita já. Então, irmão, joga por nós, por as pessoas que torcem por esse país, por a nossa seleção. Certo? Poxa, velho, aí fica um... Cara, teve um momento ali que o Brasil tava errando passe de 2, 3 metros. É o quê? É sub-10, sub-12, é o quê? O Ancelotti tem que ver isso aí, velho. Agora precisa fazer saldo de gols contra a Escócia, contra a Haiti. Se o Brasil, meu amigo, desandar contra essas seleções aí, não vai longe. E que bom que caímos num grupo mais fraco. Porque se cair num grupo ali com as seleções mais cascudas, irmãos, dificilmente a gente vai sair pro jogo. O jogo de hoje foi claro. A seleção marroquina, apesar de ser muito inferior tecnicamente, é muito organizada, muito bem. Se defende muito bem, eles se entendem muito bem. E é o que falta no Brasil. No primeiro tempo, o Bryan Dias do Real Madrid, irmão, o cara vinha brincando com o jogo. Sorte nossa que tiraram ele no segundo tempo, né, velho? Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião e o que você acha que falta para a seleção vencer aí esses próximos jogos. E será que dá para vir um Hexa? Deixa aqui nos comentários.